Você já se perguntou como a história poderia ter mudado se Pôncio Pilatos tivesse se arrependido de condenar Jesus à crucificação? No vídeo de hoje, mergulhamos em um dos maiores e se da história. E se Pilatos tivesse tomado uma decisão diferente? Como essa escolha impactaria o curso da humanidade, a religião e a política global? Vamos explorar as possíveis tragédias e as ramificações profundas dessa escolha. Para entendermos a magnitude do que poderia ter acontecido se Pôncio Pilatos tivesse se arrependido, precisamos primeiro conhecer quem ele era e o contexto em que ele vivia. Pilatos foi o governador romano da província da Judéia entre os anos 26 e 36 d.C., conhecido por sua administração rígida e muitas vezes brutal. Pilatos era um homem que se encontrava constantemente entre as tensões dos líderes religiosos judeus e as demandas do Império Romano. Durante a Páscoa judaica, uma época de grande significado religioso, Pilatos se viu no centro de um julgamento que mudaria a história para sempre. Jesus de Nazaré, um pregador que ganhava rapidamente seguidores, foi trazido diante dele acusado de blasfêmia e sedição. Os líderes religiosos judeus exigiam sua execução, enquanto Pilatos, ao interrogar Jesus, não encontrou base para uma condenação. Contudo, pressionado pela multidão e temendo um motim, ele cedeu. Neste julgamento, Pilatos tentou liberar Jesus oferecendo a escolha entre ele e o criminoso Barrabás. Quando o povo escolheu Barrabás, Pilatos lavou suas mãos em um gesto simbólico de isenção de culpa e entregou Jesus para ser crucificado. Mas e se Pilatos tivesse tomado uma decisão diferente? E se ele tivesse desafiado a pressão da multidão e os líderes religiosos, escolhendo libertar Jesus? Quais seriam as consequências imediatas e a longo prazo dessa escolha? Para entender isso, precisamos analisar as tensões políticas, sociais e religiosas da época, e como uma mudança no destino de Jesus poderia ter ressoado através dos séculos, moldando o mundo de maneiras inimagináveis. A decisão de Pôncio Pilatos de lavar as mãos e permitir a crucificação de Jesus é uma das mais emblemáticas da história. Mas e se, naquele momento crucial, Pilatos tivesse se arrependido e escolhido um caminho diferente? Imagine Pilatos, sentado em seu trono diante de uma multidão agitada, refletindo sobre as consequências de suas ações. Ele sabe que Jesus não é culpado das acusações de sedição e blasfêmia, e a pressão dos líderes religiosos não o convence. Neste cenário alternativo, Pilatos toma uma decisão audaciosa. Ele recusa-se a ceder à pressão popular e ordena a libertação de Jesus. As consequências imediatas dessa escolha seriam explosivas. Os líderes religiosos ficariam furiosos, vendo sua autoridade desafiada por um governador romano. A multidão, incitada por esses líderes, poderia se revoltar, gerando tumultos pelas ruas de Jerusalém. Pilatos, no entanto, decidido a manter a paz e a justiça, mobilizaria suas tropas para conter a violência. Esta decisão corajosa de Pilatos mudaria drasticamente o curso da história. Jesus, agora livre, continuaria a pregar sua mensagem de amor e redenção. Seus seguidores, ao invés de serem dispersos e perseguidos, poderiam ganhar força e influência de maneira mais rápida e pacífica. E Roma? Como o imperador e o Senado reagiriam a essa insubordinação de Pilatos? A relação já tensa entre Roma e a Judéia poderia se complicar ainda mais. Pilatos, ao desafiar tanto a elite judaica quanto as expectativas romanas, colocaria sua posição em risco, mas também abriria um novo capítulo nas interações entre romanos e judeus. Este é apenas o começo das mudanças que se seguiriam. A decisão de Pilatos de libertar Jesus seria um ponto de inflexão, alterando não apenas a história religiosa, mas também as dinâmicas políticas e sociais de todo o Império Romano e além. A partir daqui, mergulhamos nas ramificações a longo prazo dessa escolha e como ela poderia ter moldado o mundo que conhecemos hoje. Com Jesus vivo e continuando seu ministério, suas mensagens de amor, perdão e igualdade ganhariam força e se espalhariam ainda mais rapidamente. Sem a perseguição inicial, os seguidores de Jesus, conhecidos como cristãos, poderiam se organizar e crescer de maneira mais pacífica e estruturada. A falta de martírios iniciais
mudaria a narrativa de sacrifício e resistência que caracterizou os primeiros anos do cristianismo. Politicamente, a relação entre Roma e a Judéia seria profundamente afetada. A decisão de Pilatos de desafiar tanto os líderes religiosos judeus quanto as expectativas romanas poderia desencadear uma série de conflitos internos e insurreições. O Império Romano, já lutando para manter sua vasta extensão territorial, enfrentaria novos desafios na manutenção da ordem e da coesão. Socialmente, a presença contínua de Jesus poderia inspirar movimentos de reforma dentro do judaísmo e além dele. Sua mensagem de inclusão e amor ao próximo teria um impacto profundo nas práticas sociais e culturais da época, promovendo uma maior tolerância e cooperação entre diferentes grupos religiosos e étnicos. Culturalmente, a figura de Jesus seria ainda mais influente. Suas palavras e ações, registradas por seus seguidores, moldariam não apenas a religião, mas também a filosofia, a arte e a literatura de todo o mundo ocidental e além. A falta de uma crucificação significaria que a iconografia cristã, centrada na cruz, poderia ser radicalmente diferente, possivelmente focando mais nos ensinamentos e na vida de Jesus do que em sua morte. As ramificações a longo prazo da decisão de Pilatos de libertar Jesus demonstram como uma única escolha pode reverberar através dos séculos, alterando o curso da história e moldando o mundo de maneiras inesperadas e profundas. Este exercício de imaginação histórica nos ajuda a entender a interconexão de eventos e decisões, oferecendo valiosas lições sobre o poder e as consequências de nossas próprias escolhas. As decisões que tomamos, grandes ou pequenas, moldam o curso de nossas vidas e, em alguns casos, o curso da história. A decisão de Pôncio Pilatos de libertar Jesus, em nosso cenário alternativo, é um exemplo poderoso de como um único ato pode desencadear uma série de eventos com impactos profundos e duradouros. Pilatos, em nossa narrativa, tomou uma decisão baseada em sua própria convicção de justiça, enfrentando riscos e desafios. Isso nos lembra que, muitas vezes, nossas melhores escolhas são aquelas que exigem coragem e integridade, mesmo quando parecem difíceis ou impopulares. Assim como a decisão de Pilatos poderia ter alterado o curso da história, nossas escolhas têm o poder de transformar nossa trajetória pessoal. Seja em nossas relações, carreiras ou busca por propósito, cada decisão é uma oportunidade de crescimento e mudança. Eu convido você a pensar nas decisões que você enfrenta hoje. Como elas podem moldar seu futuro? Que impacto você deseja ter no mundo ao seu redor? Lembre-se, cada escolha conta. E cada decisão pode ser um passo em direção a um futuro melhor. Vimos que as decisões que tomamos, tanto grandes quanto pequenas, têm o poder de moldar nosso futuro e o futuro daqueles ao nosso redor. A história de Pilatos nos lembra da importância de agir com coragem e integridade, mesmo quando estamos sob intensa pressão. E se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, então clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Pôncio Pilatos escreveu ao imperador Tibério sobre a crucificação de Jesus. Clique e acompanhe. Você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção. E que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.